Alô, gente. Alô, pessoal. Meus amados e meus queridos irmãos, companheiros e companheiras na batalha e na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira e aqui estamos chegando mais uma vez para, em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, transmitir mais esta programação, esta live, que tem o objetivo principal de pregar, sim, pregar a palavra gloriosa e reveladora dos mistérios do reino de Deus. Então eu gostaria que neste momento fazer alguns segundos ou minutos de oração ao nosso Criador, ao poderoso Deus verdadeiro. Você quer orar comigo? Então, fecha os seus olhos agora. Precisamos orar, irmãos. Ainda que às vezes tem hora que não encontramos nem inspiração para orar. Porque às vezes sentimos o abatimento. Isto ninguém pode esconder. Sentimos às vezes fraqueza, que até para orarmos
falta-nos a inspiração. Mas precisamos buscar. Ainda que a nossa alma sinta abatida e fraca. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso e glorioso e eterno Deus. Ah, Senhor, aqui me encontro mais uma vez. Com grande responsabilidade, meu Deus. E trago nos meus ombros o peso desta responsabilidade. De tal maneira, meu Pai, que muitas das vezes me sinto incapaz de fazer tamanha tarefa. Mas eu sei que o Senhor é bom. E a sua misericórdia, meu Deus, é grande. De tal maneira que eu sei que o Senhor me dará força, me dará inspiração para fazer mais esta transmissão. E peço também a Ti, meu Pai, que ajude a cada irmão ou irmã que já participa conosco, inclusive já apareceu aqui alguns nomes, meu Pai. O José Carlos, Maria do Carmo. Estou vendo ali o pastor Júlio César.
pastora Jânia e mais alguém que eu até não conheço, mas que está ligado comigo. Glória a Deus. E eu sei, meu Pai, que cada um tem uma luta, de uma forma, de uma maneira. E algumas parece até ser diante dos nossos olhos invencível. Mas ao mesmo tempo não somos nós que vamos vencer. A Bíblia diz que o Senhor pelejará por nós. Graças a Deus. Então, meu Deus, é maravilhoso a gente ter esta certeza de que quando nós não podemos mais lutar, o Senhor peleja e luta por nós. De tal maneira que o cristão nunca perde, ele sempre ganha. Mesmo que pareça que não, mas esta é a verdade, o cristão nunca perde, ele sempre ganha. Então, sabendo disso, meu Deus, é que eu me esforço para trazer até ao coração do teu povo uma palavra de ajuda, de fortaleza, de conhecimento, de revelação dos mistérios
do teu reino. Porque o Evangelho não é coisa desta terra. O Evangelho é coisa do reino de Deus. De tal maneira que até quem prega o Evangelho, ele não se envolve com coisas desta terra. Por mais que às vezes nós precisamos das coisas da terra, mas os que pregam o Evangelho e que vive do Evangelho do Reino de Deus, eles não se envolvem com política, com coisas materiais, não se preocupa com negócios financeiros, mas se preocupa com o Evangelho, com a tua obra. O Senhor disse uma vez: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ajuda o teu povo. Ajuda os meus irmãos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados, mais uma vez, quem vos cumprimenta nesta hora da noite desta quinta-feira, é o servo de Deus, Bispo Galvão Teixeira, da Igreja Pentecostal Testemunha de Jesus. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e daqui a pouco nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Eu já quero
fazer aqui um pedido, você pega a tua Bíblia aí. Se for possível, desliga tudo agora aí, a televisão. Fica só com o celular ligado, me acompanhando. Porque eu tenho convicção que sou um escolhido de Deus. Eu não importo o que as pessoas pensam ou acham que eu sou. Para mim isso não quer dizer nada. O que importa para mim é o que eu penso e o que eu sou. Agora, se você tem fé e acredita que eu sou de Deus, me acompanhe em nome de Jesus, porque eu só vou falar coisa boa. Às vezes, tem hora que parece não é tão boa assim. Somente quando mexe com a nossa vida. É verdade? Igual na igreja, tem crente na igreja que enquanto você está pregando que Jesus é bom, que Deus é bom, que ele isso e aquilo, mas quando toca em alguma coisa que mexe com a vida dele, ele vira uma serpente. Mas só que a Bíblia mexe com a nossa vida. E como mexe? Vai lá na alma, toca lá nas juntas. E não há nada escondido diante dos olhos de Deus. Mas eu quero lembrar que amanhã, antes de nós ler a Bíblia, tem culto da nossa igreja. Amanhã, sexta-feira, e também domingo. Nossos cultos são realizados às 7:30 da noite. Então você é nosso convidado em nome de Jesus. Você que não tem trabalho na sua igreja amanhã, porque não é bom você deixar a sua igreja para ir para outra igreja. Mas se não tiver culto, você pode até fazer isso.
Lembrando que também às terça-feira, terça-feira, no horário também das 7h30 da noite. A nossa igreja fica ali no Parque Chum, no Jardim Primavera. A nossa sede, na rua 21 de Abril. Mas nós temos uma congregação lá em Jardim Ana Clara, né, pastor Júlio César? E temos outra lá no Parque Império, Campos Elísio, pastor Pedro. Eu nem sei se eu conheço mais o pastor Pedro, tanto tempo. Tem outra lá em Vila Maria Helena, pastor Francisco. Esse também nem sei se eu conheço mais, se eu ver. Que coisa. Pastor Luiz lá na Vila Uruçaí, outro também, que eu nem sei se eu ver eu conheço mais. Que coisa, né? E lá em São Gonçalo, pastora Valdina, também ali tem a nossa congregação. O Jardim Catarina. Então, gente, ó. E aí, os trabalhos nas congregações são realizados às quarta-feiras, às sextas e aos domingos. Sempre no horário também das 7h30 da noite. Glória a Deus. Irmãos, nós temos ouvido e até visto nesses últimos dias, através da televisão, dos telejornais, ou através do rádio, outros assistem até pelo celular. E nós temos visto que o mundo está tomando cada dia mais um rumo, uma direção que tudo nos leva a perceber que está para acontecer algo muito
estranho. Estamos aí ouvindo falar e vendo. Não estamos só ouvindo falar, estamos vendo. Os rumores de guerra e as guerras. Que por enquanto é só as provocações de um lado, do outro, e algumas mortes já causadas pela guerra. Inclusive, a mais recente agora é sobre Israel. Mas que está envolvendo várias nações. Eu não vou dizer nem grupos. Esses grupos aí, essas facções, e nós vivemos essa semana do Rio de Janeiro, um evento muito forte, de um outro tipo de guerra. Que dentro do próprio estado do Rio, colunas de fogo, de fumaça, mas não é só no estado do Rio. Isso aí está no mundo todo. Você vê, enquanto os Estados Unidos quer ajudar Israel, quer ajudar a Ucrânia, um maluco lá hoje pegou um fuzil e matou 18 pessoas e feriu mais um punhado. Um só. E a polícia americana agora está atrás dele, está preocupado com esse cara agora. Você imagina aqui no Rio de Janeiro quantos malucos aí que tá com fuzil na mão? A coisa tá tomando um rumo, uma direção para um
um abismo. Então eu gostaria hoje, preste atenção, meu irmão, que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Pedro. Aliás, na segunda carta de Pedro, ou no segundo livro de Pedro. Porque lá no capítulo 3, porque Pedro, ele trata de vários assuntos. No capítulo 2 aqui ele fala dos falsos profetas, dos falsos mestres. Isso é um perigo danado. Nós estamos vivendo dia de muitos falsos mestres. Esses falsos mestres vai desde os políticos até os pastores, envolve tudo. Em toda região, em todo lugar, tem falsos mestres. Mas no capítulo 3, ele trata então de um outro assunto. Que creio eu que para a igreja e para quem é de Deus, é o assunto mais importante para o crente. Mas para o crente que crê. E que espera o que Pedro vai falar. Porque ele fala assim, no capítulo 3, diz assim: a vinda do Senhor. Só isso. Título pequeno, né? A vinda do Senhor. Esse assunto aqui, ele está na Bíblia quase toda. E principalmente no Novo Testamento. Tudo. É o assunto mais profetizado
principalmente no Novo Testamento. Mas até no Velho Testamento está cheio de texto que fala desse assunto. Dos profetas. Eu costumo muito nas minhas pregações dar uma ênfase, uma honra, um valor quem está falando. Principalmente aqui. Pedro foi aquele homem que de acordo com a Bíblia, era um homem simples. Pescador. Falei até um dia aqui que ele era meio doido, que ele nunca dispensou uma espada, mesmo sendo apóstolo. É espada mesmo, aquela espada de ferro. Eu até falei aqui que quando prenderam Jesus, ele estava lá com a espada. A prova é tanta que diz que ele cortou a orelha do soldado com a espada. E eu não creio que ele queria cortar a orelha, não. O soldado deu sorte porque ele não pegou bem, mas ele queria cortar o pescoço. Mas foi a Pedro que Jesus, no final do ministério, olha para ele por 3 vezes, pergunta: Pedro, tu me amas? E ele respondia: amo, Senhor. Então Jesus dizia para ele: apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, foi o que Jesus deixou como seu representante especial. Claro que tinha os outros, mas Jesus escolheu Pedro. Então ele mais tarde, ele tem uma visão, uma revelação. E ele escreve isto para os cristãos daquele tempo. Não tem uma igreja específica que Pedro escreve isso. Inclusive, no na primeira epístola, está lá escrito que ele escreve, lá no versículo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo,
aos estrangeiros dispersos. O que é disperso? Espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então ele escreve não especificamente a uma igreja, mas para todos os cristãos daquele tempo de uma forma geral. E é para hoje também. Então ele, no capítulo 3, deixa eu começar aqui, que senão o tempo passa. Primeiro ele fala assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então, o que ele está querendo aqui? Que os amados irmãos, e ele diz: escreva essa segunda, mas já escrevi também na primeira, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo. Quer dizer, eu acabei de falar ainda há pouco, até antes da oração, que às vezes tem hora que, se a gente for olhar o nosso ânimo, a gente nem ora. Mas às vezes a gente está tão abatido, porque tem aquele hino lá que fala: se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica. Irmãos, essa frase, não recebe, é dura. E aí tem aquela pergunta: por que te abates, ó minha alma? Hein? Espera nele com fé e calma. Isso não é brincadeira, não. Às vezes, para quem tá bom aí, tá pulando, tá andando para lá e para cá, fala: isso é mole. Não, mas não é não, irmão. Tem hora que... o que tem de gente com saúde aí, bom aí, mas que desanimou e saiu da igreja, e hoje até blasfema. Não brinca não, que isso é sério. Então ele diz assim: em ambas das quais desperto com exortação o vosso ânimo, e ânimo sincero.
Porque tem aquela pessoa que parece estar animada, mas não está nada. Está fazendo as coisas por fazer. Tem uns aí que tá fazendo, imitando os outros, mais que ele, mas ele não tem mais inspiração. Tem que imitar os outros. Então Pedro está falando do ânimo sincero. E aí ele vai dizer, para que vos lembreis das palavras, escuta isso aí, que primeiramente foram ditas pelos profetas ou pelos santos profetas. Acabei de falar disso agora, que esse assunto está na Bíblia toda. É tão importante isso para os crentes, para a igreja, que é o assunto principal da Bíblia. E do mandamento do Senhor e Salvador. Aí, lembrar disso, você não pode esquecer. Das palavras dos profetas. Ei, irmão, ô irmã, tá escutando? Você tem meditado no que os profetas, eu estou falando profeta da Bíblia, não é esses profetas besta que tem hoje, não. Profeta da Bíblia, profeta de Deus, que trataram desse assunto, que a eles foram revelados. E do mandamento do Senhor, mediante os vossos apóstolos. Está falando para os irmãos, para a igreja. Ele não especifica que ele escreve para todos, dispersos naquele tempo, e fala até estrangeiro. Estrangeiro quer dizer os gentios, mas abrange a todos. Sabendo primeiramente isto, ou primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ah, irmãos, o que nós temos visto aí é isso. Andando segundo as suas próprias concupiscências. É aquilo que estava falando um dia desse, até pastores hoje cismou de casar com outro pastor. E diz que é pastor, mulher casando com outra mulher, pastoras andando segundo as suas próprias concupiscências e deixando e ainda escarnecendo do que está na Bíblia, e alguns até fazendo Bíblia própria para eles, escarnecendo da verdadeira palavra de Deus. Você pode entender isso aí? Escuta aqui o profeta velho falando. Está acontecendo. E alguns não estão nem aí e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Tem gente
falando isso aí até eu, desde que eu nasci, que eu entendo por gente, que eu ouvi falar da vinda de Cristo, e até hoje não veio nada, isso é conversa fiada. Pedro está abrindo os olhos, porque já ia aparecer essas pessoas. E eles estão aí. Falando não vai acontecer nada. Coisa nenhuma. Desde o princípio que eu escuto isso. Irmão, já tem até pastor. Esses caras aí é doido. Tem uns que chegam até a dizer que nada, o inferno é aqui mesmo. Eu acabei de falar, irmão, se o inferno fosse aqui, tava bom demais. Eu queria viver no inferno para sempre, comendo meu feijãozinho, meu arroz para sempre, que mesmo. Mas não brinca não, porque ninguém tem ideia do que é o inferno, não. Quem é de Deus de verdade tem. Brinca com isso não. Então você está vendo aí que Pedro está tratando do assunto que é a vinda do Senhor. E ele diz assim, eles voluntariamente ignoram isso? Voluntariamente. Não é nem o diabo que fala neles, não, é eles mesmos. E agora diz assim, ó, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existe os céus e a terra, que foi tirada das águas e no meio da água existe. Bom, aqui Pedro até fala um pouco de coisa científica, né? Que eu não quero entrar nesse mérito agora. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Aí ele vai falar, o mundo de então quer dizer, coberto pelas águas do dilúvio. Aquele mundo de Noé para trás. Que se a terra está em cima das águas, pode acontecer a mesma coisa. Só que Deus falou que não vai acontecer mais isso. Agora vai ser diferente, vai ser fogo. Agora escuta uma coisa, irmãos. Ei! Abre aí o ouvido, presta atenção, para de conversar. Psiu. Para de comer agora também. Hein? Daqui a pouco você come. Hein? Depois você vai no banheiro. Calma aí. Então Pedro... Aleluia! Parece que eu vi o nome do pastor Zé Carlos aqui. Não sei se foi ele mesmo. Parece que eu vi o nome dele aparecer ali e uma outra carinha do lado. Ó.
Mas eu estou vendo a carinha do pastor Ronaldo também, ele sempre atrás, na frente de uma cruz. Tem um outro ali, olhando para mim também. Ó, gente, presta atenção. Mas o céu e a terra que agora existe, pela mesma palavra. O que quer dizer? Pela mesma palavra que criou a terra e o céu, também pela mesma palavra, olha só, se reserva como tesouro e se aguarda para o fogo, oh meu Deus. Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Que coisa! Mas amados, verso 8, não ignoreis uma coisa. Isso é para os que acham que não que está passando tempo, que já tem muito tempo. Pedro está falando, ó, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. Isso é um mistério, gente. Você já imaginou um dia para o Senhor é como 1000 anos? Onde é que Pedro tirou isso? Isso é revelação de Deus. E 1000 anos como um dia. Quer dizer, quando nós estamos achando que já passou 2000 anos, para Deus é 2 dias. Esses 2000 anos, vamos supor assim, que Cristo veio, vamos esquecer-os lá para trás, mas esses 2000 anos e pouco que Cristo veio, para Deus é como 2 dias. E nós estamos achando muito. A história, a história da igreja já passou tanto tempo, já aconteceu tanta coisa, que alguém já nem espera mais. Mas isso para Deus é como 2 dias. Então fica na tua aí, irmão, fica na fé. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Aí. Mas é longânimo para convosco,
não querendo que algum se perca, senão que todos venham a se arrepender. O que está acontecendo, irmão, é que Deus está dando tempo para o povo. Deus está dando oportunidade. Acabei de falar um dia desse, e de Israel, Deus deu tanta oportunidade e está dando oportunidade para Israel se converter. Mas Deus tem um mistério com Israel. Falei isso aí há pouco, na outra reunião. Agora Deus está dando tempo para nós, para essa turma aí, nós pastores se humilhar, se converter. De verdade, se quiser se salvar. Porque pelo jeito que está indo, o que tem de pastor aí que vai parar lá junto com o capiroto, eu não estou falando nem gente do mundo, não. Pregador. Vai, é muitos. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso aqui Jesus falou. E falou sobre o ladrão. Falou, se o pai de família soubesse que hora viria de vir o ladrão, vigiaria sua casa. Mas ninguém sabe. O ladrão não avisa. Ele não avisa ninguém, bota avisa lá o fulano de tal que amanhã eu vou roubar a casa dele. É ruim dele avisar, hein? Que se ele avisar, alguém já vai preparar uma foice, um facão, nem vai dormir. Deixa ele vir. Mas se trata da vinda de Cristo. No qual os céus e a terra, no qual os céus passarão com grande estrondo. Irmãos, acabei de falar e nós estamos ouvindo aí, estrondo, barulho de míssil, de foguete, de bomba, todo dia. Mas um dia tá para vir aí um estrondo, um barulho que vai tremer o mundo todo. E alguns acreditam que esse estrondo primeiro começará com o tocar da última trombeta.
Você entendeu? E aí Pedro vai falando e assim, ó. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Você acredita nisso? Que coisa. Já pensou a terra queimar? Você já viu terra queimar? Terra pegar fogo. Pois Deus vai fazer. É claro que quando isso acontecer, a igreja já não está mais aqui. Vamos prosseguir aqui, ó. Verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Que pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Santo trato. Tratando da santidade, da perfeição. Sendo cada dia mais piedosos. Isso é bom para quem é de Deus, irmão. Mas de repente tem alguém que não está nem aí. Aguardando e apressando-vos para a vinda. Aguardando e apressando. Todo dia está ligado, toda hora. Para a vinda do dia de Deus. Aqui ele fala a vinda de Deus, ele não fala a vinda de Cristo, não. Tem alguma coisa aqui que parece que Pedro está falando já do juízo final. Ele fala da vinda do Senhor. Porque você vê em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Aí você me pergunta, o que é os elementos? Irmãos, você conhece um elemento chamado gás? Um elemento chamado gasolina? Enxofre? Pólvora? Conhece esses elementos? Já viu falar?
Você sabe por que uma bala de um fuzil tem aquele poder todo de furar até uma parede de concreto? Porque dentro da cápsula, atrás da cápsula ali do projétil, tá cheio de pólvora, que é um elemento explosivo. É que só de um gatilhozinho bater ali numa coisa chamada espoleta, aquilo explode e a bala sai, meu irmão. E é fogo. Mas não vou ficar comentando isso aqui, não. Senão daqui a pouco alguém vai falar que eu tô fabricando arma de fogo. Toda arma, ó, eu já mexi com isso alguma vez, lá no tempo atrás eu já mexi. Já mexi. Sabia? Mas hoje não, hoje graças a Deus não. Então, ó, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o que, igreja? Ó, até a garganta estranhou agora. Você crê nisso, irmão? Você acredita nisso ou você está de brincadeira? Que um dia você vai ver uma nova terra e um novo céu? Está escrito lá nos profetas. Tudo novo. Em que habita o que, irmãos? Justiça. Eu não sei se você já observou, estava falando ainda há pouco sobre isso. O que você vê aí nos jornais, na televisão, é as pessoas na rua, às vezes com cartaz na mão, de pessoas que foram mortos, e as pessoas pedindo justiça, justiça, queremos justiça. Por quê? Porque não tem justiça. Os caras que tratam da justiça aí estão soltando os vagabundos, estão soltando os traficantes, estão soltando todo mundo, todo tipo de gente ruim, para voltar a matar pessoas que... Olha os caras que queimaram os ônibus, aí ó, prenderam eles, já estão tudo solto. Então, aonde há justiça? Não tem. Não tem. Principalmente aqui no Brasil. Você não pode confiar. Até para fazer uma denúncia hoje, você corre o risco.
De repente você está pensando que você está falando com um delegado, você está falando com um companheiro da boca do tráfico. Você vira as costas, ele fala assim pro traficante: olha, fulano de tal veio aqui. É. Por isso que hoje as pessoas até pedem para denunciar quem tem o celular, é a denúncia anônima, porque até isso é perigoso. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achado imaculado, irrepreensível em paz. Imaculado quer dizer santo, sem mancha, sem pecado. Irrepreensível quer dizer sem necessidade de alguém estar repreendendo, porque está fazendo as coisas erradas. E em paz. Glória a Deus. Será que Deus vai te achar assim? Vai te encontrar assim? Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aí Pedro fala de Paulo aqui, ó. Acabei de falar. Paulo foi um dos que escreveu sobre a vinda de Cristo. E ele escreveu de uma forma que depois nós vamos falar então sobre o que Paulo escreveu. Já que Pedro tocou no que Paulo escreveu, e ele fala assim: falando disso, como em todas as suas epístolas, aí, acabei de falar disso agora, em todos os livros de Paulo, você pode observar que ele vai falar sobre a vinda de Cristo. Talvez até de maneira difícil de entender, como Pedro fala aqui, ó. Agora, como é que até Pedro achava às vezes difícil entender o que Paulo escreveu? Porque a linguagem de Paulo era uma e a linguagem de Pedro era outra. Estou falando no sentido material, de escrever. Não vou aprofundar nisso aqui porque o tempo passa. Aí diz assim, ó, que os idólatras e os inconstantes torcem igualmente as outras escrituras. Pedro está falando das outras escrituras. Quem são essas outras escrituras? Escritura de Isaías, de Jeremias, de Davi, de Daniel, de Oséias, de todas as outras escrituras. E das de Cristo que está escrito, os evangelhos.
para sua própria perdição. Distorcer quer dizer ir ao contrário do que está escrito. Ah, irmãos, aí agora vem o 17. Ó, prevê o futuro. Você não precisa ser pai de santo. Falei isso um dia desse aqui. Nem mãe de santo. Consultar os demônios ou os mortos para saber o futuro. É só você ler a Bíblia que você sabe. Olha o que diz o versículo 17. O que quer dizer isso aqui? Ó. Conversa não. Fica ligado. Ei! Psiu. Vós, portanto, irmãos, sabendo isto de antemão. O que quer dizer isso? De antemão. Sabendo antes de acontecer. Você e eu, nós já temos o futuro já previsto por nós, por causa das Escrituras. De acordo com a vida que você leva, você já sabe para onde tu vai. Não vem com essa não. De acordo com a vida que você leva, você mesmo fala assim, se eu continuar desse jeito eu vou descer. Mas você não quer descer, né? Você quer subir. Então se prepara aí, ô. Sabendo disso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, esses homens abomináveis, eu não quero nem falar neles aqui, irmão. Estão aí, ó. Terrível isso. Sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Você está firme? Então não cai. Continue firme. E procura fazer o que agora vai terminar aqui, o verso 18. Ó. Em vez de descair da firmeza, ficar duvidando, ficar para frente, para trás, antes crescei na graça e conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.